nossa fé viva e crescente, deixa a gente feliz, independente aos momentos da vida. Como aqui nesta noite. Está escrito na palavra do Senhor, quando 2 ou 3 se reunirem em nome de Jesus Cristo, Ele se faz presente. Se aqui nesta noite tivesse 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 5.000, se aqui estivesse nesta noite 3, 4, 5 ou 6, Jesus vai estar presente. Então nós louvamos, glorificamos, engrandecemos e exaltamos o Senhor, por Ele ser esse Deus maravilhoso presente em nossas vidas. Dá, irmãos, a todos nós, principalmente aos que já têm familiaridade com as Escrituras, entender o quanto esse Deus é maravilhoso, o quanto esse Deus está acima daquilo que nós imaginamos. Se nós entendemos que esse Deus é tremendo, é poderoso, é bom, Ele é muito mais do que isso, mas muito. Muitas coisas são atribuídas a Deus de uma verdade que a gente compartilha na nossa própria vida pessoal. Que Deus é esse Deus que realiza sonhos. Que Deus é esse Deus que faz prosperar a vida de todos aqueles que crerem. E podemos, irmãos, também refletir alguns dos momentos da nossa vida, vendo a situação que o mundo está vivendo, e podemos sentir a presença de Deus nos trazendo, não é? Suporte, nos trazendo forças, nos trazendo suprimento para tudo aquilo que a gente venha necessitar. É preciso a gente enxergar isso. Esse Deus, Ele não é um Deus qualquer. A gente precisa refletir em tudo que as Escrituras falam e que a gente vê a revelação dessa palavra em nós, que Deus, Ele é soberano. Quando podemos entender dessa onipotência de Deus, a gente precisa fazer com que essa nossa fé, ela cresça ao máximo cada momento. Porque é uma declaração que não há Deus igual ao nosso Deus. Onipotente é único, somente um. E quando a gente começa a estudar o Evangelho do Antigo Testamento, o Evangelho de Isaías, principalmente, vendo Isaías como um dos grandes aristocratas da época, mas um homem que abriu o coração para Jesus, onde toda a sua família se rendeu aos pés de Jesus, do Deus grande Yahvé, seus filhos, os nomes dos seus filhos foram colocados como Deus mandou. Lembramos que o anjo Gabriel mandou que o nome daquele que ia nascer do ventre daquela Maria, mulher santa do Senhor, que colocasse o nome do seu filho Jesus. Assim Deus fez também com o profeta Isaías. A sua esposa, Isaías chamava ela de profetisa. Quer dizer, uma família de Deus. E a gente não pode deixar de refletir sobre essas histórias que as Escrituras narram, para que a gente possa também ser famílias igual a essas famílias, obedientes, temente a Deus, vasos de bênção na mão do Senhor. Isaías também teve uma missão árdua, não só ser profeta messiânico, como também levar a mensagem àqueles reis poderosos, e ele tinha acesso. Ele tinha acesso a eles tudo. Cada personagem que a gente vai estudando nas Escrituras, homens e mulheres de Deus, a gente tem que trazer para nós como lição de vida, como eles viveram. Lembro daquela mulher Débora, né, que se converteu, que se tornou uma grande mulher de Deus, uma juíza, uma mulher de fé e coragem. Se Baraque não teve coragem de enfrentar aquilo que ele deveria, mas ela teve. Ela foi convidada e foi.
É o que a gente vai tirando lição, irmãos, principalmente para esses momentos que vivemos. Acreditamos, porque temos estudado a palavra, e não só estudado, porque temos aquele que nos traz o discernimento, que é o Espírito Santo. E a gente vai confiando e crendo e vendo que esses momentos são os momentos que mais precisamos nos aproximar de Deus. São os momentos que mais precisamos nos lidar com Deus, no serviço, na obra, para que outros também, que é o propósito de Deus, que é o que Deus sempre quis, resgatar os perdidos, para que eles também façam parte do reino de Deus. Mas uma coisa que também as Escrituras nos ensinam para esses últimos dias, toda a escatologia vai falando, mostrando para a gente, que a gente crê e confia nas Escrituras, que também seriam dias mais difíceis. Quando a gente ouve isso, vai dizer que a gente vai ter que se esforçar um pouco mais. A gente pode entender quando nós temos eventos na igreja, como antigamente a gente tinha toda a facilidade, a igreja ia em multidão, ia um grupo grande, a gente fazia tudo. Hoje, a gente vê pessoas esfriando sua fé, não querendo mais esforçar um pouco para servir, só quer aquilo mesmo que é mais fácil, aquilo que está mais perto. Tudo isso a gente vai compartilhando, vai vivenciando. Mas tudo isso se cumpre as Escrituras Sagradas. O esfriamento da fé, a apostasia. E a tristeza maior é que é de pessoas dentro da igreja, servos. Mas está escrito que seria assim. Quando a gente procura observar tudo, e Jesus vai dizer que os perdidos serão como os grãos da areia do mar, a gente tem que se preocupar com isso. Se você olha, claro que isso não é literalmente, é uma metáfora, e se você olha para o mar e só naquela orla ali, num pedaço que você fica, aquela quantidade de areia ali é inimaginável. E agora, e os grãos? O que quer dizer Jesus? Que será uma grande multidão perdida. E nós precisamos nos observarmos. Nós precisamos olharmos para nós, para que a gente não seja um daqueles grãos perdidos. A fé agora ela tem que ser declarada, é a hora e agora. Aquela fé apenas dos lábios, como também as Escrituras falam, que muitos me louvam com os lábios, mas um coração tão afastado, tão distante da realidade do amor para com Deus. Porque o amor a Deus está na nossa obediência do cumprimento daquilo que Deus determinou para nós. A irmã Josefa, o irmão Valdir, a irmã Valneide, nós congregávamos na Igreja Batista do Orlando Dantas, que é a mãe daqui desta obra. E Deus nos trouxe para cá, para dar prosseguimento. Essa obra é uma extensão, não é fruto de divisão, não é fruto de rebeldia, é a extensão, o crescimento do reino dos céus. Ali, quando nós estávamos, as pessoas já observavam, vendo em nós um propósito de Deus, Deus preparando, vendo as nossas atitudes, e as pessoas foram entendendo que seríamos um dia um líder da obra, um escolhido para frente. E lhe digo por experiência pessoal de quando a gente foi sentindo no coração. Ninguém me disse nada, eu comecei a estudar a Bíblia, e pela palavra de Deus, eu comecei a sentir desejo no meu coração. Não foi ninguém que me exortou, foi o próprio Espírito Santo pela palavra de Deus. Comecei a estudar e vendo as obras daqueles homens. E creia, irmãos, na presença de Jesus que nós estamos. Eu orava assim, Senhor, eu também quero fazer assim.
Senhor, eu também quero ser como eles, eu quero produzir, eu quero ganhar almas para o reino dos céus. Até hoje ainda oro pedindo que Deus me dê almas para eu ganhar para o reino. Porque é o propósito de Deus para com cada um de nós. E sem mais nem menos, eu cheguei num lugar que eu nunca tinha vindo. Essa área aqui já existia, mas eu nunca tinha vindo para esse lado. E um dia Deus me fez eu vir, eu não sabia nem como vim por aqui. Na época que eu vim por aqui, só tinha estrada pelos Santos Dumont. Não tinha essa nova estrada aqui, era fechada ainda, não tinha ponte para passar o rio. E tinha dias que eu, com a sua irmã Valneide, e meus 2 filhos, não é que foi primeiro 2 filhos que vieram, a gente sofria que tempo de chuva, a gente tinha que subir por cima de umas montanhas e tudo, que não tinha como passar da água, e lugares que a gente imaginaria que ficava. A gente não vai passar, a gente vai ficar. E era aquela multidão de carro, não pense que era eu sozinho, ou mais uns 2, não, era muito. A gente, para chegar aqui, tinha que sair 1 ou 1h30 antes, para chegar no horário. E a gente já sabia dessa história, vinha de manhã, só voltava de noite. A gente ficava por aqui, a gente comia por aqui, a gente ficava por aqui, até o culto da noite. E isso nós estamos felizes, porque glorificamos a Deus com as nossas vidas, com o exercício da fé. Porque é tão bom glorificar a Deus só sentado no banco, não é? É muita acomodação. Por isso que o significado, tanto no hebraico como no grego de igreja, é sair para fora, é levar a palavra de Deus lá fora. E a gente vai, irmãos, pelo que nós queremos, que é a palavra de Deus, aprendendo e praticando. Não pode ficar só em ler ou ouvir. Ai, que lindo! Maravilhoso, Senhor. Eu quero, mas não sai do banco. Mas não se prontifica. Ou, às vezes, faz aquilo que é mais fácil, que fica mais tranquilo para se fazer, não aquilo que vai lhe dar trabalho, não aquilo que lhe traz mais esforços. Pensa logo no custo. Aí eu vou gastar muito para fazer isso. E aí entra uma história. Deus sabe, eu estou apertado. Mas eu digo para vocês, como experiência pessoal, o nosso aperto quem tira é Deus. Então eu não tenho que olhar para o aperto, eu tenho que servir. E será que eu não posso passar nenhum momento para ser provado? Um exemplo que até aquele que não se familiariza com as Escrituras sabe. A vida de Jó. O homem que tinha tudo, que vivia na bonança, de uma hora para outra perdeu tudo. Mas eu lembro quando Paulo disse, não é? Combati um bom combate, encerrei minha carreira, mas guardei a minha fé. Jó passou por tudo isso, mas guardou a sua fé. Outro exemplo. E teve alguém que incentivou para ele deixar Deus, para ele abandonar o Deus que ele servia. E hoje nós também temos muita gente querendo que a gente deixe Deus. Deixa de ser besta, você está fazendo demais na igreja. Ou então você até pode observar alguém que não faz, aí o inimigo vem logo, viu o que você viu? Fulano não está fazendo, você vai fazer também? Ou então manda você olhar para o pastor. Você está aí fazendo para ele pegar nome? Para ele ser elogiado? Veja como o nosso inimigo é sagaz. Não é? Como se diz, ele é tentador. Ele tenta nos levar ao pecado. E a gente precisa entender, irmãos, que o Deus que nos criou nos mantém de pé pela sua misericórdia. Não é porque a gente merece estar aqui. Eu tenho uma casa para morar, um teto que eu vivo debaixo. Não é porque eu mereço. É a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus. Agora eu preciso, como todos os crentes, saber que tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor. É para o serviço do Senhor. Seja a sua casa, seja seu transporte,
seja a sua vida, seja sua condição física, é para o Senhor. E se você entender? Se tudo que nós temos vem do Senhor, sempre falamos, a coisa que mais almeja um jovem é começar a trabalhar. É a coisa que mais ele almeja, para ter sua independência financeira, poder comprar aquilo que ele deseja. Mas ele primeiro tem que entender que é Deus que pode abrir essa porta, que é Deus que pode chegar lá no coração do empresário e ter os seus olhos de bem para com ele e contratar ele. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. E a gente não pode deixar de refletir muitas das vezes nessas situações. O cansaço não pode evitar da gente fazer a obra do Senhor, porque Deus tira o cansaço. Eu digo para vocês como testemunho pessoal. Quando eu comecei a servir o Senhor, meu serviço era pesado, eu viajava muito. Meu serviço era puxado fisicamente. Muitas das vezes eu não vinha nem para casa. Eu ia para o seminário ou quando ia para a igreja e ficava distante das pessoas por causa do meu odor do dia todo, que eu não tinha outra roupa, era uma farda que eu usava da empresa. E às vezes até os meninos brincavam comigo, tanto no seminário como na igreja. Eu dizia, fique longe de mim, eu não estou bom cheiroso não. Mas digo para vocês, para glorificar e exaltar somente sempre o nome de nosso Jesus Cristo. Eu não faltava a obra da qual Deus tinha me escolhido e tem me escolhido até os dias de hoje. É preciso, irmãos. É preciso. Hoje são os dias mais difíceis onde podemos provar a nossa fé agora. As dificuldades que o mundo tem causado para nós caminharmos como igreja, como escolhidos, hoje é muito. E ainda tem daqueles que sofrem muito com a família. Muitas das vezes família que ainda não é cristã. O sofrimento cresce mais um pouco. O trabalho muito perverso prende. Tudo isso são momentos que podemos declarar a nossa fé. Na prática. Na prática. A gente tem que estar preparado cada dia mais. Porque, acredite, vai ser cada dia mais labuta para a gente servir a Deus, mais trabalho. Porque está escrito. Você olha para um show, uma televisão que você vê passando e tal, ou como ontem no campo de futebol, mais de 50 mil pessoas. Sabe quanto o ingresso? Eu vi um repórter entrevistando um torcedor. Diga aí, irmã Roselane, o preço desse ingresso ontem lá em Corinthians e Flamengo. Chute aí. Irmã Portilho. Irmã Josefa. Valneide. A Valneide eu não poderia perguntar. Foi. Eu não poderia perguntar a ela. Mas veja, R$300 é um absurdo, gente. Agora veja bem, R$300 o ingresso. E o transporte dele chegar até lá. Um lanchezinho, olha, tinha gente já de tarde que já estava no campo. Alimentado. R$100 para ele próprio se alimentar e ainda mais adorar a Deus. Mas veja se não é a realidade, irmãos, nós cristãos aqui, se não é uma vergonha para a gente. Aí você vê que a palavra prova isso, a palavra de Deus. Que o ímpio é mais prudente do que o justo. Eu vi na época que o Corinthians foi jogar, não sei se foi Japão, foi em outro país aí. Eu vi gente cancelando o casamento. Eu vi gente vendendo casa, vendendo carro,
vendendo o que ele tinha, deixou de casar para poder ir para esse futebol. Isso é uma plena e clara idolatria ao Deus pagão. E agora, irmãos, essa interrogação para a gente. E nós? Uma dificuldade terrível de devolver o que é de Deus, onde Deus só quer provar a sua fé e diz que vai derramar uma bênção sem medida. E muitos crentes não acreditam, não dizimam. Esses caras dizimam aí à vontade. Fora os 300 ainda tem mais, transporte e a bebidinha. Também, a cerveja lá deve ser o valor dobrado de uma cerveja. R$5 um copo de água. Na igreja de graça. Meu Senhor. Só a gente refletindo, não é, irmãos? Para a gente se dedicar mais a esse Deus. Para que a gente não entre nessa palavra, não é? De que somos imprudentes. Não é? A gente precisa fazer mais e muito mais do que eles. Se a gente conhece esse Deus, que a gente chama de Pai. Horas fica difícil até a gente falar palavras que a gente precisa falar. Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa mais dura, mas não ofensiva, mas que muitas das vezes é traduzida como se fosse ofensiva. E a gente vigia para evitar qualquer mal entendimento. Mas a gente precisa, irmãos, eu digo a gente, começando de mim e de todos nós, olhar melhor para esse Deus que nos criou. Para saber quem é Deus verdadeiramente, o dono de tudo. E a gente, olha, só precisamos entender uma coisa simples. Nós temos que estar ligados a Deus para que Ele preserve a nossa própria vida. Nós não podemos nem guardar a nossa vida. Um exemplo, as balas perdidas. Se alguém pensa em guardar a sua vida, vê uma bala perdida, pega, tchum, a pessoa morre. No Rio de Janeiro, são casos praticamente diários. Cidade mais violenta, não é? Vive mais debaixo desses combates. E nós temos tido conforto e tranquilidade. E não queremos nos dedicar como é necessário na obra do Senhor. Essa palavra, ela precisa mexer com a gente. Quando eu falo da leitura da Bíblia que não seja dinâmica, mas indutiva, é justamente para mexer com o nosso interior, e ela nos induzir. É uma leitura que você estuda, que você não lê, você estuda, você compreende. Você vai ler um texto, um verso, não entendeu, você volta no anterior, vai no posterior, ou pega o capítulo anterior para poder você ter um discernimento, para ela lhe induzir. Eu ando no dia a dia da minha vida, nesse ofício que Deus me deu, para compartilhar da palavra de Deus. Todas as coisas que eu vejo no dia a dia, palavras ou até mesmo da Bíblia, eu anoto. Eu anoto para depois montar um corpo de uma mensagem e trazer um tema. Eu vou anotando e vou juntando. Quando chega o tema de uma situação, eu vou lá atrás de uma daquelas que eu juntei e guardei para montar o corpo da mensagem. Para poder trazer um tema que esteja dentro daquilo que é necessário para a igreja do Senhor. É o que a nossa vida precisa ser assim. E nós queremos falar, irmãos, mais um pouco, na questão do que nós estamos vivendo hoje. E precisamos ter uma atenção maior. É vivendo em família. Eu quero tratar das duas famílias. A família sanguínea e a família espiritual. Mas vamos logo para a família sanguínea. Uma situação que nós, pelos textos que vamos estudando cada dia, o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração, que a nossa família, ela é vulnerável. Mas ela só se torna vulnerável quando nós não levamos Jesus Cristo para dentro de casa.
Se nós levarmos Jesus Cristo para dentro de casa, tudo aquilo que vier contrário, Jesus vai assumir. Jesus vai tomar a direção, e isso é necessário uma confiança. Isso é necessário ter uma fé real. Porque vai precisar de tudo aquilo com Jesus ali dentro, você ter o seu papel. E qual é o seu papel? Ouvir, dar crédito e praticar. Obedecer. Ah, Jesus está na minha casa. Não é só isso. Ele precisa estar, sim. Mas ele tem que estar. E a gente ligado a ele na obediência daquilo que ele determina para a família, para o lar. Nós temos um irmão em uma das nossas igrejas, que ele está passando algumas dificuldades com a família, e é um homem maravilhoso de Deus, é uma pessoa maravilhosa. Mas a sua mulher hoje, ela está desviada, ela se desviou. E o inimigo tem usado ela contra ele. Não é aqui dessa igreja do Albano Franco, não. É em outra, de outro lugar. Não é daqui. E ele tem sofrido um pouco, mas esse homem é dedicado, esse homem é interessado, esse homem é maravilhoso. Hoje eu estive conversando com outra pessoa que teve com ele. Ele contou algumas dificuldades, explicando até para a sua liderança. E a liderança estava me dizendo quanto conversou. Eu até disse ao líder que conversou com ele, digo, olha, irmã, suas palavras foram pertinentes, muito boa, foi bom. E essa pessoa me pediu, pastor, também dê uma palavra com ele. Ele trabalha muito o dia todo, não fica em casa. Eu até perguntei para a liderança dele se ele ficava com o celular, porque eu sabia que antes até ele não ficava com o celular dele, era a esposa. Infelizmente, a esposa já esteve na igreja, já compartilhou, foi batizada por mim, e mais, infelizmente, sofreu a queda. E eu estou para falar com ele daqui para amanhã. Hoje mais não, mas amanhã provavelmente eu converso com ele. O que a gente sente é isso, porque é uma pessoa muito dedicada, muito amorosa, mas ele está precisando de aprender alguma coisa, porque ele está abrindo mão de alguma situação que ele precisa ter a autoridade, com todo o amor, com toda a mansidão, mas é preciso ele ter atitude, porque Jesus está com ele para ajudar. E acredito eu que ele não toma algumas atitudes com medo de perder a esposa. Eu acredito que eu sei o quanto ele ama. Eu já conheço ele de muitos anos, sei o quanto ele ama essa pessoa. E essa pessoa, essa esposa, não é de hoje que ela trabalha contra ele. E o contra ele é tirar ele da igreja, tirar ele do caminho do Senhor. Infelizmente, a gente precisa compartilhar situações para a gente entender que Jesus Cristo está no centro da nossa casa e precisa estar no centro da nossa vida para que a gente tenha atitude pela direção de Jesus. Não vai resolver se eu disser que sou de Jesus, mas deixar que as coisas descambem para o lado ruim, sem eu ter nenhuma atitude onde eu tenho a autoridade de Jesus. Claro que aprendemos com Jesus com mansidão e amor, mas é preciso ter a direção para que até favoreça aquele que se desviou, aquele que se distanciou, aquele que está agindo contrário, porque o inimigo vai usar o que está entrando contrário para desmanchar a família inteira, para desviar os outros todinhos. Ele tem 3 filhos. 3 filhos, esse jovem irmão nosso. Então a gente vai entendendo que também na nossa casa a gente pode encontrar problema assim. É como está o tema do mês desse ano, ou desse mês agora desse ano de agosto. Não vos conformeis. Nós não podemos aceitar as coisas erradas em nosso lar. Nós temos que aprender a corrigir. Claro que não é com briga, não é degladiando. Não é. Aí é onde vem o que a gente compartilhou. Precisa ser o quê? Corajoso. Precisa ter uma fé acima do problema que você está vendo. Precisa
Ir para cima. Problemas não se colocam debaixo do tapete. Me perdoe minha irmã Viviane, minha filha mais nova, que era o problema que eu tinha com ela sempre. O Valneide ia trabalhar, eu ficava mais ela muitas das vezes. Ela varria a casa e botava a areia debaixo do tapete. Eu dizia, minha irmãzinha, não. Aí eu tinha que apanhar o lixo, tudo. Ela varria e eu apanhava. Eu às vezes ligava para Valneide, Valneide, fale com Viviane, Valneide. Então, um dos problemas não se bota para debaixo do tapete, se resolve. E a gente tem que ter essa coragem, essa autoridade do Senhor, uma direção perfeita, para não permitir, não nos conformar com as coisas erradas. Porque tem uma coisa, que é uma verdade nossa. Nós amamos nossa mãe, nós amamos nossos pais, nós amamos nossos irmãos, nós amamos a esposa, nós amamos o esposo, nós amamos os nossos filhos, mas adoramos é a Deus. É Deus quem provém a bênção de toda essa família, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, de seus irmãos. É Deus quem abençoa. Ah, eu amo minha mãe e desprezo o Senhor? Como sua mãe vai poder ser abençoada? Se você desprezou o abençoador, ou você entende que você é quem vai abençoar. Você pode abençoar sua mãe, mas Deus lhe dando a bênção para você derramar sobre ela. É o que a gente precisa raciocinar, que é para não cair na presa do inimigo. Ele aproveita situações e inverte os valores para a sua vitória. É sua mãe, é seu pai, é sua esposa, é seus filhos, é seu marido. O inimigo, ele vem como Deus. Muitas das vezes a Bíblia fala sobre isso, que ele vem como se fosse Deus. Paulo fala isso para a igreja de Coríntios, na segunda carta, capítulo 11. No verso 14, ele vai falar sobre isso. Que o inimigo se traveste como anjo de luz. Então é da gente compreender que nós queremos a vitória da nossa família, nós queremos a nossa vitória, mas tem que ser Deus à frente. É Deus que tem que trazer a vitória, nós não podemos trazer vitória para ninguém. Porque nós mesmos precisamos da vitória. Nós vamos ser todos abençoados, vitoriosos, pela direção da qual nós permitimos que Jesus seja verdadeiramente o centro da nossa vida, da nossa casa, dos nossos ministérios, das nossas igrejas, para que a gente alcance a vitória que precisamos. O Salmo 127, verso 1, que é bem conhecido, porque nós entendemos que tudo de bom e de maravilhoso, de vitória, procede somente de Deus. É o que o salmista quer dizer nesse Salmo 127. Assim está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, prestem bem atenção a esse 2. Inútil. Vos será levantado de madrugada, repousar de tarde, comer do pão, que penosamente granjeastes aos seus amados, e ele o dá, enquanto dorme. E veja bem, é o que eu terminei de falar. Será inútil a gente querer fazer algo pela nossa própria direção. Por quê? Porque no primeiro verso vai dizer, porque é o Senhor quem edifica a casa. Porque é o Senhor quem nos abençoa. Você vai ser o vaso de bênção, mas é o Senhor quem abençoa. Eu gosto sempre de compartilhar situações que o nosso adversário também gosta de inverter essas situações. Hospital, médico, medicamentos e pessoas auxiliares em relação à saúde. Mas o único que cura é Deus. Deus vai usar o hospital, Deus vai usar o médico, Deus vai usar o instrumento, Deus vai usar o medicamento, Deus vai usar o enfermeiro. Mas quem opera o milagre é Deus, não foi o médico. Nessa situação, quando a irmã me contou da nossa irmã Elianai, eu fiquei feliz. O médico disse que ela não vai precisar, certo, o médico disse. Mas foi Deus que operou toda essa situação. Milagre só faz Jesus.
Homem não faz milagre. A gente vê muita gente prometendo aí, fazendo promessas. O milagre só vem de Jesus. As histórias que a gente conhece pelo Evangelho de Jesus Cristo. O mundo tentou curar 10 homens, não conseguiu, desprezou. Jesus, quando encontrou, curou. O mundo tentou curar aquela mulher do fluxo do sangue, não conseguiu. Quando ela encontrou Jesus, foi curada. O poço da água que era agitado, eu não me lembro desses exemplos. Não me esqueço desses exemplos. Agitado, quando alguém entrava, curava. O homem não podia chegar até lá, mas quando encontrou com Jesus, foi curado. E muitos exemplos. A filha de Jairo. Eutico, aquele jovem que caiu da janela. Paulo foi lá e orou. Orou a quem? A Deus. Foi Deus quem ressuscitou, não foi Paulo. Paulo foi a bênção do Senhor para ressuscitar o menino. Mas foi Deus quem ressuscitou. Quem dá a vida é Deus. Eu não posso me deixar ser confundido. Paulo, um homem de Deus, tremendo e um bom exemplo para a minha vida e para a vida dos cristãos. Mas quem operava o milagre sempre foi Deus e sempre será. É o que a gente crê e o que a gente confia. Então, se a gente quer felicidade em nossa família, nós precisamos ter Deus em nossa casa. Ele vai falar no verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Você já parou para refletir sobre isso? Herança do Senhor são os filhos? Quer dizer que os meus filhos, os filhos de vocês, não são nossos. Nós somos os cuidadosos, os zelosos pela vida dele. Para quê? Para devolver a Deus mais tarde. Aí você vai entender o quê? Que a responsabilidade dobra sobre nossos ombros. Porque nós temos que preparar os nossos filhos para entregar ao dono. O dono é o Senhor. A responsabilidade cresce. No verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O verso 5 ele encerra assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Quer dizer que será vencedor sempre. Não é? Sua bolsa vai estar cheia de bênção para a sua vitória. Então são detalhes, irmãos, que a gente precisa meditar na palavra e confiar para aplicar. Eu não posso só no meu sentimento presente em um culto, ouvindo uma mensagem, me emocionar. Eu tenho é que me edificar. Eu tenho é que ficar feliz que chegou até a mim uma palavra que vai me auxiliar na minha caminhada difícil na terra. Eu tenho que entender assim. A pregação ontem foi uma bênção, mas ela vai ser bênção na sua vida, se você guardou no seu coração, para que você possa usar daquilo que Deus lhe levou. Usou aquele vaso para encher o seu coração, para você no dia a dia da sua vida, você aplicar e vencer. É dessa forma. Amados, e nós precisamos viver mais a família. Nós precisamos viver mais nossa família sanguínea e nossa família espiritual. Deus não mandou construir um templo fixo de qualquer jeito. Porque Ele quis e quer unir as pessoas na sua presença. Nós temos o Espírito Santo em nós. Sim, porque Deus enviou. Mas precisamos aperfeiçoar a comunhão, o amor. A igreja não foi construída porque o homem quis construir. A igreja foi construída física porque Deus quis para colocar a sua igreja espiritual na comunhão com Ele. É o que a gente tem que entender. Porque o trabalho, o inimigo nos ouvidos, até família, muitas das vezes impede da gente vir estar em comunhão com os irmãos. Eu digo para vocês, nenhum particular meu, as igrejas de Cristo hoje, todas elas, igreja de Jesus Cristo, deveriam estar superlotadas todos os cultos. Todas superlotadas. Voltando aos eventos que eu falei secular. Você vê esses shows, esses futebols da vida, é 50, 60 mil pessoas. É o que a gente vê todo dia.
e as igrejas vazias. Mas como entendemos que a fé tem esfriado e está claro, nítido no dia a dia, estamos vendo as igrejas vazias. Então, meus queridos, amados irmãos, nós precisamos entender que não podemos permitir que Satanás mude o rumo perfeito da família que Deus criou. Essas palavras, como esse Salmo 127, se você for lá para o 128, já vem as bênçãos que uma família causa em união, em harmonia, no 128. É as bênçãos. Mas no 127, o salmista já vai nos chamando a atenção da necessidade de ter Jesus, de ter Deus, de ter a palavra de Deus sendo vivenciada dentro de casa, no casamento, na vida dos filhos, da mulher, do marido. Essa palavra precisa ser vivenciada. O Senhor alerta através desse homem: cuide bem dos seus filhos, porque mais tarde eu quero eles de volta. Veja, e quando se fala em tratar de cuidar de filhos, não está dizendo que a gente vai deixar nossos filhos à vontade, não. Nossos filhos têm que ser direcionados pela palavra de Deus. Se você pega Deuteronômio 6, que todos aqui conhecem, veja que Moisés pega firme com aquelas famílias. Olha, bota na mão do seu filho uma pulseirinha lá com a palavra de Deus. Ou se então escreva na testa dele. Fala com ele se ele estiver deitado. Quando ele levantar, fale também. Dá para a gente trazer para o natural do conhecimento, da prática da vida, o que devemos fazer com os filhos. Mas o que a gente vê hoje, uma sociedade que tem preparado até quartos para os namorados e namoradas dos seus filhos. Uma sociedade que seus pais estão levando os seus filhos para ouvir e participarem de shows, onde estão recheados de drogas, de bebida, de prostituição, de homossexualidade e de um bocado de coisa. Estão recheados de tudo isso, mas os pais levam seus filhos. Quando acontece, ai, Deus não olhou para mim. Deus não foi bom comigo. Bom não foi a nossa atitude. Bom não foi a direção que nós tomamos. Vocês podem ter ouvido de uma jovem aí, chamada Anitta, né? Influenciando mal a juventude, pedindo a um candidato a presidente que, se ele for eleito, libere as drogas. A palavra droga já deixa claro. É ruim. É o que tem causado morte, é o que tem dado trabalho à própria sociedade, às próprias famílias. Ouvi essa semana, em São Paulo. As pessoas não podem sair de casa, porque eles estão tudo ali na porta, porque são assaltadas. Isso é droga. E aí a gente vê essas pessoas se dizendo celebridades, influenciando mal as famílias, levando exemplos ruins. E veja como tem influenciado, quando você vê qualquer eventozinho é assim de jovem, milhares de jovens, quase que eu falo 1 milhão, milhares de jovens, é muita gente. E tudo isso pela falta do conhecimento de Deus, porque o diabo diz que a felicidade é aquilo. Eu vi numa revista de adolescente uma vez aqui, aquela Diálogo em Ação, um tema que falava assim: os felizes infelizes. Porque a sociedade lá de fora chama os jovens cristãos de infelizes, porque estão dentro de uma igreja. E eu preguei o inverso, eu vi e preguei os infelizes felizes. Eu preparei uma mensagem, pedi ao Espírito de Deus e falei sobre isso. Os infelizes felizes. A sociedade lá fora falava, os felizes infelizes. Então são coisas, irmãos, que a gente vai aprendendo com Deus para poder vencer. Esse último dia vai chegar. E eu acredito, diante do que nós temos compartilhado pela palavra, que não falta muito tempo.
Então, se eu acredito que não falta muito tempo, é hora de eu cuidar melhor da minha família, do marido, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe. É hora da gente assumir essa responsabilidade. Uma maneira de ser família de Deus é questões de amizade e relacionamento fora dos padrões divinos. Isso causa dano, isso causa dor de cabeça, isso causa problema. Ouça Apocalipse 21, verso 8. Essas questões de amizade e relacionamento fora dos padrões de Deus. Olha, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então veja que não há como. O primeiro salmo vai deixar bem claro que vai falar de dois tipos de pessoas, de vidas de pessoas. Uma com a vida ímpia e outra com a vida justa. E ele encerra no verso 6, dizendo assim, que o ímpio perecerá. Mas o justo será como água que corre num ribeiro, água fresca, uma planta, não é? Uma árvore plantada ao lado de um ribeiro que aquela água fresca passa pelas suas raízes. O que é que vai acontecer? Essa árvore vai ser frondosa, essa árvore vai produzir bons frutos, a família, a vida da família, longe da roda dos escarnecedores. Longe da roda dos escarnecedores. Será por estarmos longe da roda dos escarnecedores, deixamos de amar eles? Não. Nós não vamos nos conniver com os erros. Nós queremos a verdade, é aquilo que alegra, é aquilo que traz eternidade maravilhosa. É o que nós queremos. Então, irmãos, questões de amizade e relacionamento fora dos padrões divinos, nessa relação que Jesus Cristo faz, as perturbações morais dos nossos dias, aponta para grandes aberrações. Aponta para grandes aberrações, como casamento de homossexuais, não é? Paternidade e maternidade de gays. Hoje se tornou comum da pessoa adotar uma criança, dois pais e duas mães. Não é? Não foi assim que Deus criou. Direitos à herança por companheiros do mesmo sexo, que comprovadamente têm coabitada, né, juntos, coabitam juntos. Todas essas coisas, a sociedade se diz dentro de uma normalidade moderna. Eles querem introduzir dentro das famílias como isso é natural, que isso pode acontecer. Sabemos claramente e não podemos nos omitir de falar. Tudo isso é direção satânica. Tudo isso é sofrimento eterno, no tormento eterno. Temos que abrir os nossos olhos para o cuidado da nossa família. Uma segunda maneira de ser família de Deus é amigados ou juntados e sem papel passados. Esse não é o procedimento normal da qual Deus preparou o homem e a mulher. Deus quer que essa união seja oficializada, registrada, aperfeiçoada. Não é ajuntar ou viver juntos, irmãos, sem papel passado. Por isso que essa nossa igreja aqui já casamos muita gente, mas muita. Para a honra e glória do Senhor, como também nossas congregações. Porque quando a gente descobre uma situação dessa, a gente trabalha com as pessoas para tentar ajudar. Foram muitos, aqui tem remanescentes ainda que foram casados aí atrás, não é? E muitos outros. Então, meus queridos, esse modelo de relacionamento, aonde é que a gente encontra? No meio da sociedade, como uma coisa natural. A gente vê hoje que o relacionamento, ele tem uma durabilidade bem curta, e o homem e a mulher se troca de parceiros como se troca de camisa. Não é? Como se troca de camisa. Como não tivesse nenhum valor dado por Deus
que essa relação, essa união a dois, tem que ser registrada por Deus, abençoado de Deus. Mas a sociedade trabalha de uma forma diferente e se chama-se de modernidade. Que modernidade é essa que nos tira do bem e nos leva para o mal? Que nos tira de uma eternidade maravilhosa para uma eternidade perturbada, que vai ser no lago de fogo e enxofre, como disse o texto. Amados irmãos, a Igreja de Jesus Cristo presta esse serviço social. Contribui para ajuste necessário à boa ordem social, levando o Evangelho aos casais a recompor na sua vida espiritual. A Igreja do Senhor, como essa e muitas igrejas de Cristo, têm feito isso. Levar a tudo aquilo que seja perfeito e traga felicidade para aquele casal, para aquela família, para aquele lar, voltando na primeira frase do primeiro capítulo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Então, meus amados irmãos, queridos, é preciso, irmãos, crer e confiar que a direção de Deus é a direção de uma felicidade permanente. Mesmo que você se abstenha de algo que o mundo tenta lhe mostrar como se fosse bom. Mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno, então tudo que o mundo tentar nos oferecer não vem de Deus. O que vem do alto é que vem de Deus para nós. O mundo jaz no maligno, assim está escrito. Terceiro e último, meus queridos, amados irmãos, dessa maneira de ser família de Deus, é o casamento de fachada, convivência entre matriz e filial. Isso não existe. Lembramos que Davi resolveu tomar uma posição contrária e pecou contra Deus, praticando um pecado duplo. Primeiro, botou o seu fiel escudeiro na frente da guerra, Urias, né? E sabia que na frente da guerra, a gente vê nos filmes, quando vai aquela multidão de nação contra outra, quem vai na frente ali são os primeiros a morrerem. E Davi colocou um homem que o respeitava e o honrava à frente, para que ele morresse com segundas intenções, para querer a mulher que era dele. Eu fico encantado quando Deus pega o profeta Natã e manda conversar com ele quando ele está lá em desespero e choro porque o filho morreu. Não é? O profeta conta uma história mandada de Deus para ele. A questão daquele que tinha muitas ovelhas, muitos animais e um que só tinha um. E aquele que tinha muito recebeu um convidado, e aquele convidado, ele mandou preparar uma comida boa e ele pegou daquele que só tinha uma, aquela ovelhinha, que era o caso de Urias. No instante, Davi se levantou e gritou: esse homem tem que morrer. Fiquei encantado com essa história. E o profeta diz: esse homem é você. Agora veja a ousadia do profeta. Ele estava falando era para um rei. O risco de vida do profeta. Mas ele foi mandado por Deus. Mas Davi entende, se arrepende e corre para dentro da igreja. Vai orar. Vai buscar ao Senhor. Então, meus amados irmãos, queridos, momentos terríveis, e é constrangedor vivermos nesses momentos dessa era de modernidade. Não é? Eu ainda me lembro no mundo as histórias de homens na segunda-feira, né? Quando os homens contavam as suas façanhas do final de semana, que estiveram com outras mulheres fora do seu casamento. Era reunião, o papo era esse. E se sentiam vencedores, se sentiam valiosos. Ah, esse é que é o homem que tem outra. Esse é que é o marido perfeito, esse é que é o homem verdadeiro. É quando ele trai a mulher. É o que o mundo planta. É o que a sociedade vive lá fora. A incidência desses casos é muito grande em relação a esse casamento de fachada. Não é? Onde já não mais se vive plenamente essa relação conjugal, essa relação que Deus preparou que fosse assim, perfeita, maravilhosa, de um amor verdadeiro,
Não é um amor por uma atração física, mas um amor de Deus entre aquele relacionamento e aquela pessoa que Deus lhe deu, para você amar e para ela lhe amar, para você viver como sua esposa e como seu esposo. Hoje é difícil você encontrar na sociedade aí fora. E cada dia mais tem crescido essa situação errada. Por isso que o número de casos de morte, de relacionamentos assim é grande. O homem mata a mulher, ou a mulher mata o homem. Tem crescido muito, justamente por esses procedimentos fora da direção de Deus, fora daquilo que Deus criou como propósito, uma família saudável, uma família amável para viver em harmonia. Por isso que as coisas, cada dia têm sido horrenda entre as famílias aí fora. É dores, a gente ouve muito, né? Então, meus queridos amados, o cuidado que o diabo ele tem rondado a vida dos cristãos e tem conseguido levar muitos a adultério, a imoralidade, a prostituição, a pornografias e a homossexualidade. A homossexualidade são muitos. A gente conhece muitos casos assim. Infelizmente. Por isso que nós temos que nos despertar esse cuidado, que o diabo não tem perdido tempo. Ele está ao nosso derredor, ao redor está Jesus. Ele está ao derredor, mas está com os olhos arregalados a cada atitude nossa, a cada procedimento nosso, para tentar nos abocanhar, né? Para tentar nos destruir, nos derrubar, nos tirar de Deus, nos levar para o lugar que é dele, para o inferno. Ele tem tentado fazer isso. Então, irmãos, essas situações, todas elas, adultério, imoralidade, prostituição e homossexualidade, são situações que são condenadas pelas Escrituras Sagradas. Êxodo 20, 14, Levítico 19, 11. O cuidado com os intrusos do casamento, da família, dos filhos, traz grandes rupturas para a família. Todas essas situações de intrusos, muitas das vezes entram em nossas famílias, não é? Porque nós permitimos. Por isso que nós temos que ter zelo e cuidado. Não podemos ter vergonha de impedir o mal atingir sua casa, seu marido, sua esposa e seus filhos. Você vai querer ver sua família destruída? Ou você vai ser aquele que tem a autoridade de Deus para destruir aquele intruso que tenta chegar em sua casa, no seu casamento, na vida do seu filho? Ou você vai chorar amargamente? Temos que usar da autoridade, da bênção do Senhor, da sabedoria dos céus, para impedir esse mal dentro de nossa casa, dentro do nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Ah, é amiguinho do meu filho. Mas um amiguinho do meu filho, que está totalmente longe das coisas corretas, está vivendo no submundo das drogas, podemos tentar ajudar aquele, mas não deixar que ele se junte com o nosso. Volta lá para o Salmo 1. Não podemos, porque senão vai ser mais um destruído, mais um envolvido. É o que a gente tem que ter autoridade e coragem, porque você pode, alguém vai dizer isso e aquilo que eu não amo, que eu não quero saber, aí depois diz que eu sou crente, aí isso e aquilo, é um bocado de história. Não importa. Você vai lá para Romanos 8 e ouve o que Deus diz. Quem tentará acusação contra o ungido do Senhor, se é Ele quem justifica? Ou então diz, quem não é por nós é contra nós. Mas você tem a certeza da sua vida ligada a Jesus Cristo. Pode até chatearmos, é natural, mas não se importe que falem, mas que você cuide da sua família, que você zele pelo seu casamento, que você zele pelo seu filho, que você zele pela sua casa e também pela família espiritual, pelo seu irmão, pela família da igreja. Ter esse cuidado para que todos possam ser abençoados. Irmãos, para encerrarmos, não poderíamos trazer uma coisa maravilhosa também, porque as correções são maravilhosas, mas quando ouvimos algo mais aconchegante, a gente se alegra mais ainda.
No Salmo 128, diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem ama os seus caminhos. Está vendo? Que temos que amar os caminhos que Deus traçou para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos, porque a palavra de Deus nos garante felicidade. E nós agradecemos e louvamos a Deus. Que Deus continue nos abençoando, protegendo a nossa família, não é? Nos dando sabedoria para conduzir a nossa vida e a nossa família e a nossa igreja, as famílias da igreja, pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Amém? Então vamos orar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã querida e amada, Valneide Rodrigues de Oliveira Peixoto, vai estar orando ao Senhor. Agradecemos, sim, meu Deus. Que o teu Espírito Santo faça morada dessas palavras em nossos corações. Sim, meu Deus. Que venhamos aplicar no dia a dia da nossa vida, na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas igrejas, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. o Senhor usou o teu servo, que assim trouxe. Sim, apenas um vaso de bênção, Senhor. Mas é o teu Espírito que é o nosso pregador, o nosso capacitador. A estarmos cada dia mais, meu Deus, vivendo os teus conselhos, a tua palavra, que nós venhamos ensinar os nossos filhos, nos sentar, nos levantar, nos deitar. Sim, nosso Deus também, eterno. meu Deus, poder, meu Pai, assim, alcançar nossos familiares, ó Deus. Abençoa, meu Deus, esta noite, a cada um de nós, levando em paz para nossos Sim, lares. meu Pai. Livrando dos homens maus, ó Deus, livrando, Deus, de qualquer, meu Deus, intervenção que venha, meu Deus, atrapalhar a nossa chegada ao nosso lar. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, viver mais e mais, ó Deus, o teu amor, meu Deus, propagando a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te agradecemos e te louvamos e te exaltamos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.